Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul, há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Você está assistindo Teoria de Tudo. Caxias é ser desportista. Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, seguir boa sempre noite. com muita justiça, a longa impávida senda da glória. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça, a longa impávida senda da glória. Minha mãe, Dona Maria, está chorando agora. No passado, suor e toda esperança, o Caxias espera as férias. um presente de glória e emoção, jubilando os nossos despojos, consagrados por esta nação. E eu botei a resenha, a vinheta errada. Olha como eu bebo. Para de beber, Miguel Brambila. Isso aí é a festa do Caxias, né? Resenha pop, o Caxias é pop, o pop é pop, o operador foi demitido. Vamos lá. O Jocelyn só ri, né? Vida dura, tudo dentro da bola. Vamos lá, muito bem, por tempo.
da bola, de tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos aí ilustres presenças. Joselito Santos, vamos receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito. Já vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para o coordenador de jornalismo da Rádio Miriam, meu amigo jornalista, o querido amigo José Teodoro, que, aliás, né, eu tô dando entrevista a tudo que é lugar, né, meus cobradores vão tudo me achar, né. Ivan Sgaraboto, jornalista também, querido amigo, empreendedor, o homem do zoinho, lanches, vou desmutar a galera aqui. Joselito, tudo bem? Alô, irmão? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, Ivan Sgaraboto, José Teodoro, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Já comecei, né, com tudo errado. Tá tudo aqui. Certo, tá tudo certo, Miguel. Só festa esse final de semana. Só festa, que legal, que legal. Brambila, oi. Eu tô aqui com água, aí tá com o quê? Cerveja, uísque? O que tu tá escondendo aí, Miguel? Água que não é. Por fora é uma xícara, por dentro eu não sei o que tem. Mina, começa com K, mas é nós, não sou. Né? Cabelos brancos, né? Já deixaram tudo para a vida próxima, né? Agora é só aspirina, ácido acil salicídrico, né? Remédio para pressão. Não. Conta mais. É isso aí, galera, tava alta a trilha, mas não importa, era o hino do Caxias, né? Ninguém entendeu nada que eu falei, foi aleluia, finalmente, né? melhor ainda, né? Que não entenderam porque se livraram de um monte de besteira que eu falei enquanto fizemos a abertura deste programa, que é o Por Dentro da Bola, quem sabe Caxias News, e também no Teoria de Tudo. Nós estamos no Instagram, no Omni Channel, na TV Caxias, no YouTube, né? Nós somos mais viciados aqui que não sei o que, voltamos sempre de uma live a outra, isso é bom, né? Nos dá espaço, nos dá programas de sucesso, aliás, também com a presença dos amigos. Começo rapidamente aqui nos boa noite, para a gente entrar na conversa. Boa noite, Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan e o Zé, e também a todos que nos acompanham. Legal. José Teodoro, muito obrigado mais uma vez pelo convite em estar aí na Rosa Rádio Miriam. Bom dia, boa tarde, boa noite, José. Então vamos nesse ritmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao Joselito, ao Brambila e também ao Ivan Sgaraboto. Que legal. Ivan, bem-vindo novamente, né? Um programa que você também começou no esporte aqui, né? Só mudamos o nome e o apresentador, mas né, o prestígio é o mesmo. Bom que os amigos voltam, né? Porque o pessoal pensa que a gente brigou, né? Sempre. Saiu, brigou, né? E não brigamos? Não me lembro. Ah, tá. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, olá, oi a todo mundo. Mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola no Sabe Caxias News. Legal. Sabe Caxias News, jornalista, muito bem. Agora foi, Joselito, passamos, né, a Normandia. Era isso, galera? Essa foi a participação do Ivan Sgaraboto. Pois é, Miguel, Ivan, Zé, quem nos acompanha, o Caxias finalmente conseguiu o seu maior objetivo, não só na temporada, era na temporada, mas foi, acredito que o maior objetivo até aqui na sua história. O Caxias, em 88 anos de história, nunca tinha conseguido um acesso nacional. Né, Miguel? Falei em outra oportunidade, me perguntaram, mas como assim? O Caxias já jogou Série A, já jogou Série B, já jogou Série C. Mas eram outros tempos, né? O Caxias foi o primeiro time do interior do Rio Grande do Sul a disputar uma Série A porque ele fez o estádio Francisco Stedley, que o Francisco Stedley construiu. Após isso, o Caxias, por questão de ranking, se manteve em Série B, depois Série C. Mas essa conquista deste sábado, dia 2 de setembro de 2023, tenho certeza que esse time, essa direção, essa comissão técnica, ela entrou para a história do Caxias. Eles entraram para a história do Caxias. Ninguém mais vai esquecer esse time, ninguém mais vai esquecer quem foi o técnico que levou o Caxias à Série C, o seu primeiro acesso nacional. Então isso tem uma importância, parece uma coisa tão pequena, né, Zé? A gente falou ontem, Zé, Ivan, nós falamos ontem na nossa transmissão, parece uma coisa tão pequena, mas não é algo muito grande. E o Caxias agora, obviamente, vai em busca do título. Para quem chegou até aqui, não vai querer parar, né? Obviamente vai ter depois a gente vai projetar, inclusive, esse próximo adversário.
Mas, no primeiro momento, né, depois eu já vou passar a bola aí pro Ivan, pro Zé, que hoje é os convidados que falam. Eu fico aqui só eu e o Miguel, a gente vai ficar só coordenando, né? Hoje é os convidados que vão conversar e falar tudo, mas vamos começar pelo Zé. Zé, tu que foste ali o nosso comentarista, repórter ontem, né? Tu sempre contribui bastante na nossa jornada esportiva. A gente acompanhou o Caxias desde o início, né, Zé? A dificuldade enorme que o Caxias tinha na sua primeira fase. E aí, terminada a primeira fase, a gente disse: o Caxias vai virar chave, é outro campeonato. E me parece que o Caxias entendeu que era outro campeonato. O Caxias conseguiu, Zé. Finalmente o Caxias conseguiu o seu primeiro acesso nacional. Pois é, eu tenho uma sensação que o torcedor do Caxias, ele tinha o desejo, a esperança de que o Caxias subiria, mas não acreditava. Depois do primeiro turno, no começo do primeiro turno. Porque o Caxias Sul fez o Caxias fez um primeiro turno muito baixo. Se eu não estiver enganado, em termos de Série D, eu acho que foi o turno que o Caxias mais teve derrotas, se eu não estiver enganado. Então, que esperança daria ao torcedor do Caxias? Como acreditar que esse time que perdia para o Concórdia, né, esse time que os jogos que ganhava com muita dificuldade, chegaria ao segundo turno e conseguiria fazer frente, baseado no que aconteceu nos outros anos. Então, o torcedor não acreditava nisso, mas tinha esperança que um dia chegaria lá, né? Ou esse ano. E porque estava cansado de esperar. Mas passava um filme na cabeça do torcedor, imaginando assim, mais um ano de frustração. Só que veio o segundo turno, a segunda fase da Série C, Série D, e o Caxias já foi lá em Limeira e venceu. Quando se acreditava, bom, indo lá perdendo de 1-0, de 2-1, dá para reverter no Centenário. Não, o Caxias foi lá e ganhou da Inter de Limeira. No primeiro jogo do mata-mata. Aí, claro, trouxe a classificação, veio virtualmente classificado. Depois em casa a gente viu, empatou o jogo, jogou bem contra a Inter de Limeira, empatou, passou a primeira fase. Veio a segunda fase contra um time que tinha uma defesa extraordinária, o Ceilândia, um time forte, de muita marcação, e o Caxias não conseguiu vencer em casa. A frustração. Agora lá em Brasília, seja o que Deus quiser. E o Caxias foi lá, conseguiu um empate, teve um VAR de um gol que o Caxias sofreu, bem anulado o gol, e aí veio os pênaltis e o Caxias consegue a classificação. Aí nós ficávamos imaginando quem será o adversário. Aí aparece uma tal de Portuguesa do Rio, com dados que o Ivan vinha trazendo que a gente, não vai dar. E a gente viu a Portuguesa jogar no Centenário, um time bom, um time com muita rapidez, um time que toca a bola de primeira, sabe? Sai de trás, com a transição é muito rápida da Portuguesa. Deu um calor no Caxias. Então, o que nós imaginávamos? Que seria uma epopeia lá no Rio de Janeiro. E os próprios cariocas lá, eles imaginavam que passariam fácil pelo Caxias. Só que o que a gente esperava? A partir da análise técnica, tática, que o Caxias conseguisse, que o treinador Guzmão conseguisse neutralizar essa transição rápida do Caxias, da Portuguesa, neutralizando o lado esquerdo com o Yuri, bom lateral esquerdo, que aliás tem que prestar atenção nesse jogador, e o Anderson Rosa, no lado. No outro lado, o Dodô. E no meio, o Wellington, um bom jogador, o Wellington, e na frente, um jogador de muita qualidade técnica também, o Toscano. E esse time da Portuguesa, quando pegava a bola, era rápido. A passagem, o Yuri tocava a bola para o Anderson Rosa e já projetava para receber. Mas tudo de primeira. Pois não é que o técnico Guzmão neutralizou essa força da Portuguesa, não deixou a Portuguesa jogar. E conseguiu jogar o Caxias razoavelmente bem. O Caxias se protegeu bem na defesa e na frente da defesa. Não teve muita eficiência lá no ataque, porque o Heron ficou, inclusive, meio isolado, né, na marcação da Portuguesa.
com o João, o Vitor Feijão fazendo algumas jogadas abertas no lado esquerdo, mas o lado direito fechado, sem projeção, porque ele usou o Galvão para povoar o meio de campo, entendendo que com o Marcelo teria essa passagem. O Marcelo não conseguiu fazer muito essa passagem, até porque ficou mais na proteção. Então o Caxias se constituiu dessa forma, taticamente, e conseguiu neutralizar a Portuguesa. A Portuguesa fez o suficiente que um time jogando em casa faz. Com exceção daquele gol que perdeu o Toscano, aquela foi uma exceção, aquele foi uma exceção da partida, nos demais momentos a Portuguesa não levou perigo para o Caxias. E o Caxias, sempre que pôde, esteve presente na área. Aí veio o segundo tempo e eu ficava pensando, mas o técnico precisa soltar mais esse time, precisa soltar, está chegando o final do jogo. E ele cautelosamente fez isso, colocando o Marcelinho ali no meio, tirando o Martins, jogando o Galvão para o meio, e ficando com 2 homens de ponta. Aí a Portuguesa já deu uma recolhida. Por quê? Porque agora o jogo está terminando. E se a gente não prestar atenção, esses homens partem para cima de nós e esse time ganha de nós aqui. Então também não deixou a Portuguesa jogar, mesmo quando abriu o time. Então foi excepcional o técnico Guzmão. Taticamente ele foi perfeito para aquilo que o Caxias precisava. Se não ganhar no jogo, vamos até os pênaltis. Pois o Caxias lá no finalzinho, numa insistência, vejam bem que o lance era um lance assim perdido. Porque a bola sobrou ali para o Peu virado de costas, insistiu naquela bola, tocou lá, não, o Feijão tocou para o Peu para trás, e o Peu tocou lá para dentro da área, aquela bola. E lá dentro da área foi o que aconteceu, de a bola bater na mão do jogador. Eu vi depois a cena do jogador, quando terminou o jogo, estava sentado no meio do campo, desolado, os companheiros consolando ele, porque ele viu que fez o pênalti, Então, assim, foi dessa forma. Teria que ser de um jeito assim. E foi desse jeito que o Caxias conseguiu subir para a Série C e apagar todo o sofrimento dos 5 anos que o Caxias sofreu na Série D, dificuldades financeiras, problemas extracampo na véspera das decisões. Esse ano não teve isso. Então foi tudo perfeito para o Caxias e só tem que parabenizar. E essa massa que a gente viu ontem e hoje é com toda a justiça e com todo o direito. Muito bem, exatamente, a contextualização precisa, já Teodoro me disse exatamente essa neutralização do toque de primeira ontem pela manhã, quando conversávamos lá na Rádio Mira, e o Ivan também está de parabéns em acompanhar, eu quero a tua análise também, Ivan, que está também nos bastidores aí, junto com essa turma, fazendo um trabalho especial de acompanhamento aos times aqui, dentro das possibilidades de um empreendedor, de uma startup que tu montaste aí como marca, Ivan Sgaraboto, não é? Parabéns pela cobertura até aqui, Ivan. Obrigado, Bramila. E é difícil a gente montar uma estrutura por N situações, mas está dando certo. Isso que é importante. Estamos ainda em busca sempre de melhorias. Enquanto ainda estivermos com essa garra de melhorar, o resultado vai ser ainda espetacular. Sobre o Caxias, a gente tem que destacar 2 personagens. Como o Zé já antecipou, o Gerson Guzmão e também Heron. Então, o Caxias tem 2 grandes personagens na Série D, quando todo mundo sabe que o Caxias teve, nessas 8 temporadas, talvez este 2023, por coincidência, o pior time até agora a Grenar. Olha como são as coisas. A equipe 2023 talvez foi o pior time do Caxias nessas 8 temporadas, e agora, com toda essa dificuldade, acabou conquistando o acesso. Quando muitos não esperavam isso. O Zé relatou da primeira fase do Caxias, tu vê que na primeira fase foram 5 derrotas. O Caxias nunca havia perdido tantos jogos como perdeu. E mesmo assim, se classificou em segundo, quando todos achavam que ia se classificar em primeiro. Na segunda fase, a partir da segunda fase, como a gente disse, que é um novo campeonato, que pegou a Inter de Limeira, Ceilândia, Portuguesa, o Caxias não venceu um jogo em casa até o momento. Olha como são as coisas. O Caxias teve que jogar fora, como contra a Inter de Limeira, até venceu, o primeiro jogo foi fora, foi em Limeira, venceu de 1-0, o jogo da volta empatou em casa. Mas aí, depois contra o Ceilândia, o Caxias empatou em casa
e aí teve que conquistar a vitória nos pênaltis fora de casa, que é difícil. E agora contra a Portuguesa, outra situação também complicadíssima, pois empatou em casa e muitos, inclusive eu posso falar isso, achava muito difícil conquistar o acesso. Tu pega uma Portuguesa que até agora não havia perdido em casa, vai lá e perdeu. Perdeu por causa do Heron marcando gol. Relativo à Ceilândia, a Ceilândia que tinha a melhor defesa do campeonato. O Caxias conseguiu passar da Ceilândia. Então, você vê o Caxias está conquistando resultados fora de casa e é um outro Caxias. Então, a gente tem que destacar o Gerson Guzmão, que foi contratado durante o campeonato, teve essa mudança de técnico, a equipe do Renato estava muito mal com o Tcheco, então foi contratado o Guzmão, que muitos não levavam fé, e ele aos poucos foi levando a equipe degrau a degrau. E o Zé citou, parabenizando o Guzmão, realmente tem que parabenizar o Guzmão. Ontem colocou o Peninha no banco. O Peninha, que é um dos melhores jogadores do Caxias, colocou no banco. Pois achava melhor, que era melhor poupar ele naquele momento, até pelo calor, Rio de Janeiro, em torno de 30 graus. E aí a gente viu que o esquema tático acabou dando certo, o Guzmão acertou no esquema, e o Caxias agora garantiu o acesso. Foi difícil? Foi. Foi na garra? Foi. Foi ser Caxias. Legal, eu acreditava por alguma intuição não tão profunda como análise, né, preditiva de vocês, né, prevendo realmente resultados, e o Caxias, mas assim, de uma certa forma empírica até mesmo, analisávamos aqui em outros programas, eu e o Joselito Santos, e também com a participação do Bagatini, o goleiro, em outros momentos, que o time mais dificuldades, numa fase que era considerada fácil, talvez não gerasse tanta expectativa. A torcida com medo, né, pelas 5 vezes consecutivas que o Caxias chegou, eu chamei de desembarque na Normandia, que é a praia onde, né, as forças aliadas venceram a Segunda Guerra Mundial, pelo menos para o Caxias. Confesso que é um momento emocionante para o futebol da cidade. Nós colocamos os vídeos aqui, não é, Joselito e amigos? Então, José, né, dentro dessas análises aí, dentro também, mais ou menos, respeitando o tempo que os amigos respeitaram, qual foi a tua, qual é a tua visão nesse momento? Olha, eu acredito que a equipe do Caxias, e aí pegando um gancho do que o Ivan Sgaraboto falou, tecnicamente eu acredito que dos últimos 4, 5 anos é a equipe mais fraca tecnicamente, sem dúvida alguma. Só que ao mesmo tempo, ela foi a equipe mais fraca tecnicamente, mas ela entendeu esse campeonato e como se deve jogar uma Série D. Obviamente que uma equipe bem comandada, porque não adianta tu também ter bons jogadores, mas se tu não tem um jockey, como se diz, um cara que vai te dar o norte. E o Gerson Guzmão foi essa peça principal da equipe do Caxias, juntamente com o Heron, né? São duas peças fundamentais nessa equipe do Caxias, e que não sozinhos, obviamente, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mas o Heron e o Gerson Guzmão, sem dúvida alguma, são uma das peças principais nessa equipe do Caxias durante o Campeonato Brasileiro da Série D, onde começou com a saída do Thiago Carvalho, que vamos começar, né, e contextualizar desde o início, a saída mesmo do Thiago Carvalho indo para o largando, né? Exatamente, largando, indo para o América de Natal, largando um projeto que daqui a pouco, a gente nunca sabe, né, mas daqui a pouco ele poderia estar sendo o técnico do acesso, porém ele resolveu ir para o América de Natal, e aí veio o Tcheco. E existia uma expectativa no Tcheco, um jogador com uma grande qualidade técnica, porém ele não deu certo, não conseguiu, infelizmente ele trouxe insegurança, inclusive nos goleiros. O Caxias não tinha um goleiro titular com o Tcheco, até a chegada do Gerson Guzmão existia essa dúvida, e tanto é que foi contratado outro goleiro para ser titular, por pedido do Gerson Guzmão. E o Caxias não conseguia se encontrar, e após isso, aquela partida fatídica, né, Zé e Ivan, que foi Caxias 0, Hercílio Luz 1. E até uma das matérias que eu acabei realizando no jogo diante da equipe da Portuguesa, onde eu acompanhei a delegação da equipe do Caxias, eu falei que o Caxias perdeu dentro de campo, mas perdeu nas arquibancadas também, porque naquela noite não tinha falange, que é a torcida organizada, quem orquestra essa torcida do Caxias. E a gente viu o quanto ficou vazia, assim. O estádio estava vazio, acho que não tinha 1.000 pessoas naquela noite por uma questão de protesto.
E naquela noite acabou virando a chave para o Caxias, porque após aquilo chegou Gerson Guzmão e aquela história, se o Gerson Guzmão tivesse chego antes, se não tivesse chego, enfim. Mas o Gerson Guzmão chegou naquele momento e ele começou a tentar reorganizar essa equipe do Caxias. Tomou o 4-0 histórico, isso também vai ser histórico para o Caxias, tomou um 4-0 da equipe do Concórdia, um dos maiores fiascos da história do Caxias. Entretanto, agora como o Caxias subiu, esse fiasco ele vai ficar um pouquinho mais lá só para estatística. Vai ficar mais para estatística, obviamente. Vem a segunda fase, a fase de matas, e aí o Caxias é outro. Vence a equipe da Internacional de Limeira, sendo a sua melhor partida, na minha opinião. E aí depois o Caxias vai ganhando casca. Exato, o Caxias vai ganhando casca, Miguel, e quem nos acompanha. O Caxias vai ganhando casca. Ganha da equipe da Internacional de Limeira, empata aqui com a Internacional de Limeira, empata os 2 jogos, vence o Ceilândia, e agora vence a equipe da Portuguesa, que fez, me corrija aí, Miguel, não, desculpa, Ivan, 31 gols que eles tinham feito no Rio de Janeiro, ou 28, agora não me lembro, depois tu me confirma aí. 28, né? 28 isso. E não tinham perdido na Ilha do Governador. O Caxias venceu na Ilha do Governador e eles não fizeram gol. Então, sem dúvida alguma, 2 de setembro de 2023 vai ficar marcado, gravado na mente de todos os grenás, Miguel Brambila. Que Brambila, sim, tem um outro detalhe também, desculpa. Se precisar, à vontade. Tem um detalhe que o jogo mais difícil do Caxias, na minha opinião, não foi contra a Portuguesa, e sim contra a Ceilândia. Ceilândia. Aí que dá pra você ver, o jogo do Grená foi mais difícil de enfrentar o Ceilândia que a Portuguesa, e todo mundo achava que a Portuguesa ia ser mais difícil que o Ceilândia. Olha como são as coisas do futebol. Menos aqui eu vou fazer voz ao nosso amigo juventudista, Otaviano Fonseca, que me mandou em off, eu vou denunciá-lo aqui para dar o direito de resposta. Ele disse, olha, se o Caxias perder para a Portuguesa, né, larga, porque a Portuguesa é um time ruim. Ele me falou isso. Em off eu não publiquei. Né, mas Série D também não vai querer qualidade, né? É meio parecido os times, né? Cada nível de série, né? Claro que se a gente for analisar, assim, tecnicamente, claro que a Portuguesa, não podemos colocar a Portuguesa, tirar a Portuguesa Série D, sabe? Mas ali, nesse universo, é um time bom. Nesse universo é um time bom. E a gente viu, tem muitas qualidades, inclusive tem uns 3 jogadores ali que vestem a camisa do Caxias uma perna só, e talvez até um pouco mais adiante, entende? Eu não sei se são jogadores da Portuguesa, são de times maiores emprestados, né, mas tem jogadores bons ali. E o esquema tático da Portuguesa ele é muito rápido. O zagueiro vira as costas, já tem um atrás com a bola, entende? Só que o técnico Guzmão soube neutralizar isso. No segundo jogo, no primeiro jogo, sofreu com isso. Então. Não sei se vocês viram que tem um baixo lá atrás do Zé. Olha lá, o homem da música. Agora tocando baixo aí. Esse é o baixo, é o volume baixo. Vai ter daqui a pouco na live, no jeito. Olha lá. Muito bem. Tu toca, Zé? Um baixinho ali? Teu? Na verdade é o seguinte, eu arranho instrumento de corda, mas agora tem um baixo aqui e vou fazer uns cursos aí para tocar. Que bom, que legal. Eu tenho noção, mas claro, não sou um... Se tu pegar uma guitarra e botar um órgão ali, uma bateria, uns sopros, eu pego o baixo e acompanho, né? Mas só o trivial. Eu não sabia, legal, parabéns. Muito bem, eu quero destacar aqui que eu coloquei as fotos aqui que o Vitor Socorro sempre nos manda no grupo do Caxias, a tranquilidade dos atletas da Ser Caxias após a vitória e dar os parabéns aí, né? Mandar depois pro Ian Perissé, lá o nosso querido amigo, que fez o Ian Perissé, que é um amigo que deu aí, fez 2 participações falando sobre a Portuguesa aqui no Sabe. Lembrar que programa que nós estamos aqui, né? No Mordendo a Bola. E não é o Resenha Pop, tá? Não é o Resenha Pop. Eu falei que não era água naquela xícara. Eu alertei. Sendo fora de casa, a ansiedade da Portuguesa para subir, eu não ouvi falar de nenhum tipo de problema extra-campo. Você sabe alguma informação? A confusão que teve ali, a gente pode citar, foi a questão do estádio. Isso virou polêmica semana passada, que a CBF tinha determinado que o jogo seria em Volta Redonda e a Lusa foi de cara e coragem, bateu ali e não, eu quero jogar em casa.
Então, Mas- a única polêmica, assim, a gente Foi pode essa, citar, foi essa. Mas não. Mas depois Do do resto, jogo não. ali que o Caxias ganhou. Mas eu Não. acho assim, ó. Mas eu acho assim, ó, que isso que o Ivan levanta, ele foi assim, e não foi percebido porque a Portuguesa jogou todos os jogos em casa, né? Sim. E aí a decisão a CBF tinha tirado dela jogar em Sim. casa, alegando a questão do número de torcedores, né? Capacidade. Sim. Ora, a Portuguesa mostrou aqui, tecnicamente, que o estádio, ainda que acanhado, estava dentro do regulamento. Então, por que tirar o jogo? Teve público. Exatamente. Então, por que tirar o jogo de dentro de casa? Então, seria injusto com a Portuguesa se a decisão não fosse em casa. E eu acho que pro Caxias foi melhor, viu? Amigo? Porque Eu acho que sim. é um Acho fantasma que sim, em cima. porque então o que acontece? E isso aí foi feito tranquilo. A Portuguesa reivindicou que não se tirasse o jogo de casa e a CBF entendeu, pediu o laudo técnico e ótimo. Não houve assim digamos assim, um extracampo, como Não. aconteceram em outros anos, né? Não. O resto foi tranquilo. Eu acho assim, ó, que o Caxias soube conduzir bem. O Caxias soube conduzir a direção do Caxias. Porque na semana da decisão, ou nas semanas das decisões, nas 3 semanas, a gente não viu nem um barulho no centenário. De digamos assim, um mimimi, um chororô entre um jogador e outro, técnico e jogador. Ano passado, por exemplo, o Bustamante foi cortado, né? Aquele outro que foi goleador, que era goleador camisa 10, Sodré foi cortado. 2 jogadores importantíssimos na decisão, que o Caxias não conseguiu reverter, mesmo que indisciplinados, conseguissem reverter, botar os panos quentes e ir para a decisão e depois resolver o problema. Entendeu? Verdade. O Caxias não soube, esses jogadores fizeram falta. Tu vê até o goleiro André, né, que não foi selecionado para viajar. Ficou na boa. Porque o André, se alguém tivesse que criar uma polêmica, seria o André, que está indo no Caxias há quanto tempo, quebrando o galho, e na hora boa ele não vai. Nem viaja. Ele estava na praça comemorando. Então, isso tudo não vazou, exatamente, não vazou, não criou problema. Então, mas isso aí tem que valorizar a condução pela direção do Caxias, soube administrar bem isso. Foi para o Rio de Janeiro, foi lá numa boa, não se manifestou em relação à questão do mando de campo, né, não se manifestou, ficou na dela. É isso que tinha que fazer. Então, eu acho que o Caxias superou também isso. E isso também foi determinante para subir o Caxias. Porque nos anos anteriores, essas questículas foram determinantes para o Caxias não subir. Verdade, né? Uma série de problemas aí que acabavam extra-campo irritando. Tanto antes, né? Quanto eu fui a favor de o Caxias jogar na Liga. E o pior, Bramila, é que isso irritava os próprios torcedores grenás. Porque é impressionante como o Clube Caxias, infelizmente, adora criar uma crise do nada. E em momentos decisivos. E neste ano, como diferencial, realmente não foi criado nenhuma crise. E caso tenha alguma crise, só vamos descobrir, se descobrirmos, agora já conquistou acesso, já conseguiu o primeiro objetivo do ano, que era o principal objetivo do ano, que era conquistar a Série C. O acesso aqui, né? Eu quero informar agora como aqui, eu quero informar agora no programa que não estou falando mais com o Joselito Santos, eu vou mutar ele aqui, né? Não foi... Porque, né? Não falamos mais ao mesmo tempo, né? Já estamos bom, né, Joselito? É sintonia. Então, assim, é isso, dentro dessa ideia, eu acho que o Caxias agora, eu também conversando, né, aqui com os torcedores, né, depois do jogo, acompanhei o finalzinho do jogo, ouvi também uma parte da transmissão de vocês, que estava muito legal, muito bem contextualizada. Quero dar os parabéns também a vocês todos, né, os convidados, enfim, e agradecendo por estarem aqui. Nós vamos falar de juventude daqui a pouco, vamos falar da dupla Grenal, mas podemos aqui ainda, né, fazer uns arremates com relação ao Caxias. Imediatamente eu dizia, agora não pode ficar mais 10 anos na Série C, né? Dito isso, e é o pensamento do Caxias, porque eu vi imediatamente toda a direção dizer, agora até 2025 a nossa meta é a Série B, não é? Eu acho que dá, né? Tem que pensar grande, né, Camila? Tem que pensar grande agora. Sai do inferno, saber que, pessoal, a Série D é um inferno, pelo amor de Deus. Ninguém merece disputar essa 4ª divisão. Estádios terríveis, a grande maioria, sem nenhuma estrutura.
tu via, às vezes, algumas transmissões da Rádio Caxias, posso citar aqui Rádio Caxias, que era em containers, então é um absurdo que não consegue transmitir. A portuguesa, o próprio estádio é portuguesa, o nosso municipal, com todo respeito, é melhor que a portuguesa. A gente vê a estrutura, e agora que a gente na Série C, a Série C não é que é muito melhor que a Série D, mas é um pouco melhor. Então o Caxias, ufa, sai dessa Série D, agora é Série C e pensar na Série B em seguida. E já entra mais grana também, né, pro time, né? Mesmo que não seja assim um percentual muito maior, Sim. é considerável, né? Falando em grana, o Caxias está faturando agora 700 mil, né? No Só total, pela até o momento. classificação. Só se ficar. Não, o que acontece? Quando se classificou para a segunda fase, ganhou 100 mil. Para a terceira fase, mais 100 mil. Então, nessa fase, que está chegando na semifinal, ao total, 700 mil. Legal. E Uma agora boa dá grana, para ser campeão da série D, Zé? Não? Quem que é o próximo adversário? O Ivan Ferroviário. Ferroviário do Ceará. Então, Ceará. Zé, tem uma informação para te passar. Não sei se o Jô se me permite, Brambila, mas é o seguinte, então, o próximo aniversário do Caxias é o Ferroviário, o primeiro jogo é no Centenário, quarta ou quinta-feira. Como é feriado quinta-feira, então eles vão antecipar a rodada, quarta ou quinta vai ter jogos, e a volta sábado e domingo. Claro, quem jogar na quarta, o jogo da volta é no sábado, quem jogar na quinta-feira, o jogo da volta é domingo. Legal. Então se prepara aí, Zé. Eu acho que o Caxias, não vou dizer foi contemplado, mas tanto o Maranhão como a Ferroviária lá do Ferroviária do Ceará seriam bem melhor do que a Ferroviária de São Paulo. Passou. E outro foi o Atlético. Então, olha aqui, ó, São Paulo é força, futebol interior tem muita força, a Ferroviária tem força. O Atlético, isso aí é a sensação do futebol mineiro. Então, eu acho que o Caxias pegou bem. Claro, temos que respeitar também a Ferroviária, né? Porque não é por não é à toa que está aí. Né? Não, tem que respeitar, como eu disse, tem que respeitar, não é à toa que a Ferroviária está aí, né? Mas o Ferroviários é o time de melhor campanha na Série D. É o líder invicto, não perdeu um jogo. Não, mas por isso que eu digo, tem que respeitar. Mas se botar a Ferroviária do Ceará com a Ferroviária de São Paulo, eu prefiro a Ferroviária do Ceará. Né? E se botar o Maranhão e o Atlético, prefiro o Maranhão. Então, assim, eu acho que o Caxias ficou bem. Mas isso tudo se confirma no campo. Isso é apenas comparações que a gente faz, né? Sim, normalmente assertivas, né? Dar os parabéns aos amigos aqui, que estamos com boa qualidade. Só uma pergunta, em termos de classificação, de regra, agora é mata-mata ainda ou é todos contra todos? É mata-mata. É a Copa do Mundo. Perdeu, disputa o terceiro e quarto lugar, é isso? Não, perdeu, acabou. Acabou o dinheiro. Sim. Agora, a semifinal, Brambila, é o Caxias contra o Ferroviário. O primeiro jogo é no Centenário, daí o jogo na volta é lá no Castelão. E Atlético contra a Ferroviária, o primeiro jogo é na casa da Ferroviária e o jogo da volta é na casa do Atlético. No Mineirão, né? Perdeu, tá fora. Não tem terceiro e quarto. Então tá. Não. Ótimo. Não. Bom saber, né? Zé. Enquanto a Série C que vocês falaram, claro, agora é só mais um degrau para a Série B. Só que o grande desafio do Caxias vem agora. A partir de agora. Tem a festa, tem a alegria de ter subido, tem o champanhe, né? Garrafa vazia, a festa feita. Agora precisa, porque a exigência é bem maior, né? Em termos de time, de elenco. Ou, digamos assim, o interesse, quem vem já vai pedir mais. Né? É mais caro montar o plantel. O plantel é mais caro, o cara para jogar na Série C já pede mais, porque a qualidade é maior. Então, precisa agora ser estrategista. Precisa fazer as contratações de ocasiões, boas contratações, ou errar o mínimo possível, porque sempre vai ter erro. Ninguém me exige aqui que uma direção acerte 100% das contratações. Mas errar o mínimo possível e contar muito com o torcedor, porque agora o torcedor tem que aumentar o número de sócios, o torcedor tem que estar mais presente, para que a direção tenha argumentos ao ir buscar patrocinadores,
de que tem torcida, de que tem a estrutura está ali, não precisa nem apresentar, é só quem vai no Centenário ver a estrutura, porque tudo isso conta agora. Agora tem que buscar patrocinadores. O que o patrocinador quer? Ele quer o potencial que o clube tem para consumir os seus produtos. Qual a estrutura que o clube tem para ele colocar um produto no lugar que ele está colocando não em qualquer muro, né? Então, tudo isso conta agora. Então, agora veio o momento do Caxias mostrar que é grande. E isso aí exige muita perícia. Eu quero fazer um adendo, Brambila, desculpa cortar ali a fala de vocês, da Ferroviária e Ferroviário diante do Maranhão. Teve uma situação inusitada, Zé Teodoro, que você acompanhou e Brambila, nas cobranças de pênaltis, um jogador do Maranhão, Zé, fez paradinha por 2 vezes. Só explicando ao Brambila que a paradinha está proibida há 10 anos. E passou a paradinha? Escreveu. Fez 2 vezes a paradinha, o gol daí, claro, levou amarelo, o gol foi anulado, e o Maranhão perdeu o gol, né? E classificou o Ferroviário. Quis dar Miguel. 3-0. Bem feito. 3-0. Parabéns para ele, né? Zagueirão, né? Nada contra, né, Zé? Mas o zagueirão ali aprontou dessa. É só um adendo, né, pra gente passar essa informação da paradinha, que é proibida há 10 anos, e na primeira cobrança do Maranhão, o zagueirão ali parou 2 vezes, daí depois levou amarelo e o gol foi anulado. É só uma situação de Série D. Série D. Não sabia a regra. Vamos ao rápido intervalo, fazendo aqui então, né, mais uma vez a homenagem ao Dirceu Soares, né, que é colega jornalista, né, de nosso colega. Fizemos muitos anos na Rádio Difusora aqui e já voltamos aí para falar do Juventude. Alô, nação Grená! Levanta que agora é sério! Lalaiá! Dentro da bola. Muito bem, né? Foi apenas um rápido corte aqui para que nós voltássemos e falássemos então agora do Juventude, que segue aí também depois que arrumou a casa, deu sorte com o Thiago Carpini, com atletas dentro de campo. Como é importante, como disse o Zé no primeiro bloco, ajustar, né, os bastidores do clube. A liderança começa, né, na origem, e não é isso, José? E nós, no fim, acertamos, né, a leitura do Thiago Carpini. Me pareceu sempre ser uma pessoa de caráter. Para mim, ele fez o certo ter ficado. Sem dúvida alguma, né? Eu acredito. E ele mesmo falou na entrevista, né? E, inclusive, mais uma vez, as nossas transmissões, graças a Deus, a gente está conseguindo algo bem interessante. Na nossa última transmissão no estádio Alfredo Jaconi, conseguimos colocar em primeira mão, praticamente, ali ao vivo, né, Ivan, ali a fala do treinador e a coletiva. Porque a expectativa era essa, né? O jogo, aquela história, o jogo não é que ele não era importante, mas o jogo ele se tornou menos importante pela expectativa que se tinha se o Thiago Carpini iria aceitar ou não a proposta do Cruzeiro, e já estava acertado a sua renovação um dia antes da partida diante do Sampaio Corrêa, do Chapecoense. Da Chapecoense, perdão, Sampaio Corrêa foi antes. Então, o Juventude... Oi? Seguiu sem ganhar. Sim, e na realidade os dois resultados foram iguais, né? 0-0. Então, até por isso que eu acabei me confundindo a cabeça que Sampaio Corrêa foi 0-0 e foi tudo igual, de certa forma. Mas assim, né, pessoal, eu acredito que nós fizemos a transmissão ali de Juventude Chapecoense e a leitura que eu tenho, tá? A leitura, e aí depois quero a opinião, obviamente, do Zé e do Ivan. Juventude agora, na minha opinião, com a confirmação do treinador Thiago Carpini, o Juventude segue na mesma. O Juventude vai buscar o acesso, tem chance de título, não vejo por que não pensar, porque não está tão distante assim.
Mas o Juventude precisa melhorar a sua produtividade, precisa calibrar o pezinho. E Zé, acho que a Nenê dependência ela foi meio latente ali no jogo diante da equipe da Chapecoense. E com a saída do Rodrigo Rodrigues, se perdeu aquela referência. Rodrigo Rodrigues era um centroavante, era o goleador. Quando o Nenê não resolvia, o Rodrigo Rodrigues estava ali e resolvia. Agora o Juventude não tem um cara para meter essa bola para dentro da rede. O Eric, eu não considero ele um centroavante. Ele não consegue jogar muito de costas. Mas, enfim, qual que é a tua leitura agora daqui para frente? O que tu espera do Juventude? Principalmente com essa ótima notícia que é a confirmação do segmento do trabalho do Thiago Carpini. Antes disso, eu só quero citar que eu também sofro, né, de Nenê dependência, né? Vou colocar aqui uma prova do crime. Eu sabia que Lá vem ele. Apresentando Parabéns aqui mais uma vez, né? O Nicolas, Parabéns mais uma meu vez. neto. Aí é o contrário, aí o Nenê depende. Deixa pra mim que eu sou canhoto, tava precisando aí, né? Tirei muitas cólicas na vida. Mas olha, o Juventude, a gente falava no jogo de quinta, que o Juventude, a partir de quinta-feira, iria viver um novo momento na competição. Independente de qualquer que fosse a resposta do Thiago. O Thiago dizendo que não ficaria e indo embora, o Juventude ia ter muita dificuldade para dar sequência ao Campeonato Brasileiro da Série B. E talvez o que dava um alento ao torcedor, que já o Juventude já tem a pontuação suficiente para não cair, né? Já tem. Aliás, o Juventude já não caiu desde que chegou o Thiago, né? Mas se a gente for falar em pontuação, o Juventude já tem a pontuação suficiente. Talvez não matematicamente, mas está com 42 pontos o Juventude, né? Está encaminhado, né? Então mais 2. Então, assim, o Juventude teria dificuldade para o acesso. Isso em tese, porque pode chegar alguém, né? Poderia chegar alguém, mas dá para sentir isso. Porque teria que começar o trabalho, não do zero, porque já teria um trabalho feito pelo Thiago, mas teria que ajustar o time à sua filosofia. E aí não é de um jogo para outro. Bem, em ficando, e ficou, o Juventude, qual seria a nova fase do Juventude? Agora sim, definitivamente, a consolidação do acesso, que está bem pertinho. O que o Juventude precisa resolver? E agora o desafio é muito grande, porque o Juscelito pegou bem, a Juventude não tem um centroavante goleador. O Eric não é goleador, o Eric não se encaixou bem no Juventude. Ele some do jogo, ele não consegue ter a participação mais efetiva, ele insiste, ele pisa na bola, ele chuta na zaga, ele faz parede, ele erra, ele não consegue, ele corre errado, não está conseguindo, não está encaixado. Pode ser que encaixe daqui para frente, daqui a pouco uma conversa com ele, o Thiago, o treinamento, pode ser que encaixe, mas não é um Rodrigo Rodrigues, mas muito longe disso. Então já está aí uma dificuldade, principalmente para jogar em casa, porque em casa você tem que propor, e a dificuldade da Juventude em casa é exatamente isso. A Juventude em casa tem que propor, e a Juventude ainda não conseguiu encontrar a forma de propor os jogos contra adversários que se fecham. Contra adversários que vêm e jogam de abertos, faz um enfrentamento frente a frente, o Juventude tem conseguido. Agora, times que vêm fechadinhos em casa, o Juventude não consegue furar o bloqueio. Dá uma sensação, se no início do jogo, que o Juventude vai fazer o gol logo, que vai arrebentar, e vai passando, o adversário vai gostando do jogo, vai ajustando, vai se organizando em campo, e o Juventude se perde. Precisa resolver isso. Resolvendo isso, o acesso vem bem mais rápido do que antes dos 38 jogos. E manter, e aí que vem outro desafio, esse desempenho fora de casa. Eu não sei até quando, mas esse desempenho fora de casa, essas vitórias fora de casa, elas não são vitórias assim, na dura sorte. São vitórias construídas a partir de enfrentamento técnico, a partir de estratégia, a partir de esquema tático para jogar fora de casa montado pelo Thiago. Então, essa é a verdade. Então, não são vitórias assim, teve a sorte, foi lá e ganhou. Então, esse é o momento da Juventude. São 12 jogos que restam, é um novo campeonato, tem só 12 partidas, e a Juventude tem condições, sim, de não precisar jogar as 12 partidas para subir, mas precisa dar essa resposta. O Nenê, ele não faz
tanta falta para a Juventude, mas em certos momentos, sim. O jogo contra o Chapecoense foi nítido, de que a ausência do Nenê, ela impôs dificuldade ao Juventude conseguir jogar, conseguir articular para furar o bloqueio da Chapecoense a partir do primeiro terço do jogo, porque até ali o Juventude estava totalmente dominando o jogo e com espaços para fazer o gol. Não fez, a Chapecoense foi se fechando, e aí o Juventude não teve forças de articulação, porque não tinha um jogador com essa capacidade, com essa qualidade. Então, sim, o Nenê é importantíssimo para o Caxias, para a Juventude. Inclusive, o acesso do Juventude, que eu acredito que vai acontecer, vai ser muito também pela presença desse jogador no elenco, no grupo, né? Mas, em determinados jogos, é mais importante a presença dele, como foi contra a Chapecoense. Então, acho que é isso, né? Agora, a partir de agora, o Juventude, com a resposta do Thiago, o torcedor do Juventude, toda aquela frustração que ele teve quando saiu do campo, né, e logo ali, lá fora, já ouvindo que o Thiago fica, o torcedor foi dormir bem tranquilo. Talvez mais tranquilo que tivesse ganho o jogo e o Thiago não ficasse. Perfeito. Muito bem. Eu concordo plenamente com o Zé Teodoro. Eu acho que esse é um caminho importante. Acho que o Juventude não ganhou contra a Chapecoense, ok, tem que melhorar. Eu acho até, nós vamos aprofundar isso num outro programa, porque vale a pena, uma questão técnica do futebol brasileiro. Eu citei aqui na última programação também que sobre o Valência, né, que o Valência chuta gol, e o futebol brasileiro nós não temos chutador a gol. A dependência, né, na seleção brasileira para baixo sempre foi, né, a Neymar dependência, e outros times brasileiros sofrem muito disso, não é? Enfim, mas uma análise rápida, por favor, do Juventude, Ivan, para a gente fazer aí em ritmo de aterrissagem, para que a gente consiga também já lançar o nosso produto aqui esportivo. Botei umas fotos da transmissão, só não vi cachorro quente em cima da mesa ali, né? Não dá para comer e trabalhar ao mesmo tempo, né? Mas a festa... Mas depois teve uma celebração, mas alguém fugiu para ir para a praça, né? Mas na boa, bem. tu não me convidou, né? Na boa, né? Quando é... Vamos marcar com certeza. Não, falando sobre o Carpini, o Thiago Carpini, é muito bom essa renovação, pois o que a gente percebeu no estádio era a torcida preocupada não com o time, só com o time em campo, e sim sobre o fico ou no fico do Carpini. Pois uma coisa que eu colocava em debate na transmissão, de propósito isso, aqui via informações distorcidas. Uns diziam que o Carpini já estava fechado com o Cruzeiro. Inclusive falavam até que estava fechado, e outros comentavam que até seria o Antônio Carlos, substituto dele no Juventude. E outros confirmavam que o Carpini ia ficar no clube. Então, ou seja, havia várias informações sobre isso, que muitos diziam que ia ficar, outros diziam que ia sair, já tinha nomes já confirmados, e ele disse desde o começo, esperem terminar o jogo para ter o anúncio oficial. E foi o que a gente fez. Esperamos terminar o jogo, aí teve anúncio oficial do Carpini. Bom, o Carpini é bem importante para o Juventude, pois até o jogo da Chapecoense, ele tem um aproveitamento de 70%. Nem o líder da Série B tem esse aproveitamento. E o Carpini, em 19 jogos, na época ali, quando eu falei essa informação, tinha 70% de aproveitamento. Então o Carpini no Juventude é bem importante, e realmente me preocupa muito o Juventude não conseguir jogar bem em casa e ter que buscar resultado fora de casa. Até quando isso o clube vai aguentar? Sempre tem que ir fora de casa, conquistar resultados. Agora pega o Atlético Goianiense, é praticamente um duelo de 6 pontos entre as duas equipes. Não vai ser fácil, Brumila. Resumi bem? Bem, ótimo. Temos 10 minutos aí em ritmo de aterrissagem, Joselito Santos. Né? Você dá a informação do time, a gente faz 30 segundos para cada um fazer a sua análise para encerrarmos. Beleza, vamos iniciar pela dupla Grenal. A dupla Grenal começando pelo Internacional. O Internacional foi ao estádio da Serrinha em Goiás e não saiu do zero lá diante da equipe do Goiás. Foi no sábado, 0-0. Foi um jogo praticamente de confronto direto. O Internacional acabou passando a equipe do Goiás, está na 14ª posição. O Internacional está a 5 pontos da zona do rebaixamento. O Internacional ainda está bem próximo ali da zona da degola,
e acabou empatando a partida diante da equipe do Goiás. O Internacional me parece estar um pouco mais focado, obviamente, no seu maior campeonato, que é a Libertadores da América, está na semifinal, vai enfrentar o Fluminense, 2 partidas, a primeira no Rio de Janeiro e a segunda no estádio Beira-Rio, mas no Campeonato Brasileiro não veio bem. Zé, e aí, uma análise do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro? O que parece, assim, olhando o Campeonato Brasileiro no geral, o Inter não será rebaixado. Corre risco apenas, dá medo. O torcedor fica um pouco com medo. Porque tem adversários bem inferiores ao Inter, só que não são muitos. São aí 4 adversários em termos de que você sela como rebaixado, mas daqui a pouco um desses enlouquece e aí fica complicado. Tem pouca gente ali. A gente já pegou em outros campeonatos que tinha 6 ou 7, assim, com potenciais de rebaixamento. Hoje você pega 3 ou 4, que dá para dizer que não vão escapar. Então tem que cuidar. O que está acontecendo com o Inter são circunstâncias das competições. Sim. O Inter viu que pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão, e está focando nisso. Só que tem que prestar muita atenção, porque final de setembro, início de outubro, primeira semana de outubro, o Inter pode não ser campeão da Libertadores, ser eliminado, e ser rebaixado. E tá dentro quase do Z4. E aí a competição do Inter até dezembro será não ser rebaixado, o que é muito pouco. O que é um desastre para o ano do Inter. Aí toda essa euforia que o Inter teve contra River, contra Bolívar, isso aí apaga tudo, porque agora é lutar contra o Vasco, contra o Bahia, contra o Santos, contra o Curitiba, contra o América. Esses serão os adversários do Inter, entende? Então tem que cuidar muito disso. Mas eu acredito que logo ali o Inter engata e sai dessa situação. Ivan? O Inter não vai ser rebaixado do Brasileirão. Isso é certo. Até o Zé tinha dito esses dias, o Inter vai ser rebaixado, e até eu fiquei desconfiado. Mas olhando a tabela, não tem como ser rebaixado, não tem. Ele está a 5 pontos do Santos e a 9 do Vasco. Uhum. O Vasco que é o 18º e o Santos que é o 17º. Então o Inter tem que fazer um milagre ali, jogar muito mal, torcer que o Vasco... ver que o Vasco vai jogar alguma coisa, o Santos perdeu para o América Mineiro por 2-0 hoje, nesse final de semana. Uhum. Então, o Inter, para ser rebaixado, é difícil. Pode ser rebaixado? Até que pode, mas é difícil. Mas o foco da equipe colorada é a Libertadores, e pega o Fluminense agora, jogo dificílimo. Vamos para o Grêmio, Joselito Santos. Quem não tem colírio usa óculos escuros, Joselito, só para... Bom, o Grêmio venceu na manhã deste domingo a equipe do Cuiabá. O Cuiabá que vinha em ascensão e agora voltou à sua realidade. Começou a perder. E o Grêmio está se mantendo ali, né? O Grêmio está se mantendo na segunda, na terceira, na quarta posição. O Grêmio, ao que tudo indica, vai conseguir uma vaga na Libertadores de forma direta, né? Porque tem o G6, pode ter até o G7, enfim. Mas nesse momento o Grêmio está dentro do G4. Uhum. Então, uma análise aí rapidinho dos amigos do Grêmio dentro da competição nacional também aí. Zé e Ivan, começa pelo Ivan agora. Temos 4 minutos de programa. Vai, Ivan. Pode ir, Ivan. Posso falar, tu permite eu falar? O Grêmio surpreende no Brasileirão. Então, a equipe tricolor está em terceiro no campeonato. Minha opinião, surpreende, né? Pela campanha, pois é um campeonato parece que ninguém quer ser campeão. Uhum. O Botafogo disparou ali, agora tá bem atrás do Palmeiras, do Flamengo, então estamos por elas. Então, isso que eu percebo. O Grêmio tá com uma boa campanha, mas não sei se tem time tudo para isso, pois o Grêmio tem só o Soares, né, de bom mesmo. Grande espetacular é o Soares, mas eu não vejo o Grêmio tudo isso. Sim. É a mesma história da dependência, né? O Grêmio depende do Soares. É isso, Zé? A campanha do Grêmio ela é muito maior do que o time do Grêmio. O Grêmio tem um time muito médio. Mas aí entra uma questão muito interessante nisso, e aí tem que dar a mão à palmatória ao Portaluppi, ao Renato. Verdade. Porque o Renato, no meio do campeonato com esse grupo, ele consegue se reinventar. Quando ele fez aquele jogo contra o Bragantino em casa, que foi terrível, o Bragantino deu um suador no Grêmio, o Renato mudou o esquema tático. Imediatamente, meteu 3 zagueiros,
encontrou um Cuiabá, meteu um Cuiabá lá na frente, e foi no Paraná ganhando o Atlético Paranaense. E aí foi indo se sustentando com 3 zagueiros. Daqui a pouco, 3 zagueiros não foi mais possível em função de lesões, de cartões amarelos. O Renato, mesmo assim, conseguiu ajustar o time, colocando suplentes dando a resposta taticamente. Então, tudo essa campanha que o Grêmio faz no Campeonato Brasileiro, ela deve-se muito ao Renato. Né? Agora, ser campeão é muito difícil, porque está muito longe do primeiro colocado. E o Grêmio tem os seus altos. Por exemplo, o Grêmio enfrentou 3 times baixos e perdeu, empatou. Perdeu para o Santos, perdeu para o Vasco, empatou com outro time, não lembro qual que foi ali, times com pouca qualidade. O Goiás, né? Goiás. Então, assim, venceu 2 jogos em casa, fez o que tem que fazer. O Cruzeiro, não interessa. Na Arena tem que vencer. Venceu hoje o Cuiabá, que é muito fraco. Mas tem que dar mão à palmatória ao Renato e o encaixar que o Renato fez com o time do Grêmio, que é muito inferior à campanha do Grêmio, mas está se sustentando. Eu acho que o Grêmio consegue uma vaga direta na Libertadores. Disso sim eu tenho quase certeza. Perfeito. Muito obrigado aos queridos amigos. Joselito Santos, já falo contigo. José Teodoro, valeu mais uma vez. Bem-vindo sempre aqui ao Por Dentro da Bola. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bom descanso aí pro amigo. Sei que são muitas as atividades. Ivan Garaboto, muito obrigado. Parabéns sempre, meu amigo. Valeu, aquele abraço. Só um último adendo, uma informação. Juventude no feminino venceu o Brasil Farroupilha por 3-0 nas Castanheiras, na casa do Zé Teodoro. Juventude jogando muito bem. Líder do gauchão feminino. Que legal. Joselito, voltamos a qualquer momento com mais informações e também, né, falando aí, claro, né, da semifinal aí da Libertadores também. Teremos ilustres convidados na próxima edição. Exatamente. Muita coisa boa vem aí pela frente. Caxias na semifinal, Juventude em busca do... Quem sabe teremos 2 acessos, 2 festas aqui em Caxias do Sul, e o Internacional aí buscando o tri da Libertadores e o Grêmio buscando a vaga na Libertadores. Os gaúchos estão com tudo. E o Zequinha, a gente não falou do Zeca, né, do São José, tá buscando a Série B. Então os gaúchos estão com tudo nesse ano no Brasileiro. Parabéns a todos. O Por Dentro da Bola... Né? Exatamente. Por Dentro da Bola, quem sabe Caxias News, também no Teoria de Tudo. Nós ficamos por aqui. Você já está vendo este programa no Instagram. Nós voltamos aí a qualquer momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Muito bem, cursos técnicos profissionalizantes da Unicesumar à disposição de você, também entre outras tantas possibilidades. A Unicesumar sempre juntinho, né? Sempre dando possibilidades de graduação, cursos superiores. Está no ar o Teoria de Tudo, edição de número 478. Dedicamos toda a primeira parte do programa ao esporte. A vitória, né, difícil do Caxias, mereceu aí todo o destaque. A vitória que, digamos, né, é simbólica para um novo caminho para ser Caxias, muito comemorada, mais do que o título, que pode vir ou não da Série D. O Caxias está na Série C. O Juventude segue aí em busca, né, do retorno à Série A. Você acompanhou aí com a presença dos amigos jornalistas José Teodoro, Ivan Garaboto e também, né, o narrador esportivo, comentarista, nosso colega aqui, Joselito Santos.
Mudando a pauta aqui, lembrando que nós estamos também na TV Caxias, canal 14 da NET, estamos no Instagram, no YouTube, muito sucesso aqui também nas redes sociais, muito obrigado, né? Nossa média de visualizações cresce a cada dia. O Teoria de Tudo está na edição de número 478, e a nossa pauta agora é economia, direito, a recuperação judicial da 123 milhas. É um tema que preocupa mais de 700 mil brasileiros, entre outros, não é? Que estão enfrentando dificuldades por uma série de reveses que passaram a ter devido à insolvência da empresa. Nós vamos saber o que é importante neste processo, afinal de contas, é preciso considerar todas as partes do processo quando uma coisa como essa acontece, uma empresa envolve um passivo de mais de 2 bilhões de reais, 2,3 bilhões, segundo aí o escritório de advocacia da Aline Ribeiro, advogada, né, Aline Ribeiro Babetsky, que está na linha conosco para tratar mais especificamente e didaticamente sobre o assunto. Vou colocá-la na tela aqui e a gente vai então bater um papo, vamos conversar sobre essa questão da 123 milhas. Doutora Aline Ribeiro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a ti, aos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Um prazer falar com vocês. Um prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo e falar sobre essa surpresa, né, da 123 milhas, que né, bastante popular, acabou tendo esse revés aí que afeta muita gente. Eu gostaria, antes, né, de entrar no assunto específico da recuperação, que a senhora contextualizasse o fato, por favor. Então, de fato, né, a crise da 123 milhas acabou, a notícia, né, da situação de insolvência da empresa acabou pegando a todos de surpresa. Ninguém estava esperando, porque faz poucos, 15 dias, talvez, que houve a suspensão dos pacotes, né, que houve a suspensão da emissão. Uhum. Tivemos um pequeno revés, né, da 123 de repente, que os consumidores foram pegos de surpresa. E aí, já nós estamos tendo um probleminha no seu áudio, doutora. O seu áudio sumiu nesse momento. Eu vou pedir que a senhora entre no link novamente para que a gente possa, né, falar sobre a 123 milhas. Né, na quinta-feira, dia 31 de agosto, a juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, deferiu o pedido de recuperação judicial feito pela 123 milhas. Enfrentando uma grave crise, a empresa suspendeu recentemente os pacotes de viagens, demitiu funcionários e declarou um passivo que passa dos 2,3 bilhões. Alô, doutora? Vamos ver? Me ouve, doutora Aline? A senhora não me ouve? Alô, alô, estamos apresentando o Teoria de Tudo. Vamos a um rápido intervalo, nós recuperamos aqui como ao vivo, né, o nosso áudio com a doutora Aline Babetsky. Vamos ver. Para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo.
Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Estamos apresentando Teoria de Tudo, né? Estamos aguardando aqui o retorno da doutora Aline Babetsky para falarmos aí sobre essa questão da 123 milhas, porque o consumidor, muita gente buscou o mais barato. Normalmente é o consumidor com menos condições econômicas que acaba, né, sofrendo dificuldades, porque ele vai nos canais onde a passagem aérea acaba sendo em conta, faz um cálculo econômico, faz uma logística de férias, faz um plano de viagem, um plano para o seu hotel, e aí, né, quando chega na hora, a casa cai. E aí, como é que fica, né? E já teve transtorno, né? Vai recuperar o dinheiro, o prejuízo todo não será recuperado, é certo, não é? Essas coisas acontecem e pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento, é parte do negócio capital. Qual é a proteção que nós temos? Quais são as medidas judiciais corretas? É melhor que a empresa deixe de existir ou continue existindo? Ela vai continuar tendo credibilidade? Como serão responsabilizadas as pessoas, não é? Quais são as responsabilidades? Tudo isso está no escopo de uma sociedade melhor. Então, nós estamos tratando aqui com a doutora Aline Babetsky, né, que está recuperando seu sinal de internet. Vamos ver se ela nos escuta agora, né? Está escutando, doutora? Sim, agora voltamos aqui. Esse tempo de hoje acabou prejudicando a nossa conexão, mas agora está tudo certo de novo. Seguimos. Tranquilo, fiz um comercial aqui. Nós estamos como se estivéssemos no rádio mesmo, é assim mesmo, né? Só não temos aquela chiadeira, mas é isso aí, com imagem. Então nós voltamos aí, vamos voltar ao começo, tá? Para que a senhora contextualize. Eu citei aqui algumas informações, né? Mas na sua visão, essa questão da 123 milhas. Como eu dizia, então, os consumidores e todos os clientes e a sociedade em geral acabaram sendo surpreendidos por essa notícia da insolvência empresarial da 123 milhas. Muito recente, né? Porque eles vêm operando normalmente. E a questão aí de 15 dias, 20 dias, acho que não chega a 20 dias, houve a suspensão da emissão dos vouchers de viagem e dos pacotes que haviam sido adquiridos e que começariam a acontecer a partir do mês de setembro, aqui para frente. Então, às vésperas das viagens mesmo, as pessoas acabaram sendo surpreendidas, né, com essa notícia de que não poderiam embarcar, não poderiam viajar, porque a empresa estava impossibilitada de fazer as emissões dos bilhetes, enfim, de cumprir os contratos que haviam sido assumidos com seus clientes. Na sequência, né, poucos dias depois da notícia de que realmente, então nós estamos falando entre 20 de agosto, mais ou menos, que veio, 21, 18, naqueles dias que veio a notícia a público no mercado, e na sequência dos dias, já houve a notícia do pedido de recuperação judicial, então, da 123 milhas, né, suspendendo inicialmente todas essas obrigações contratuais que eles haviam sido se comprometendo com seus clientes. Então, muito rápido, uma notícia assim de última hora, ninguém estava programado, nenhum cliente, todo mundo entendendo que havia uma dificuldade, mas não que a dificuldade seria do tamanho que ela está se apresentando, né? Pois é, e doutora, quando acontece uma coisa como essa, desse tamanho, há uma série de impactos na sociedade, né, diversos, da responsabilidade social da empresa, dos prejuízos causados ao consumidor. Normalmente a 123 milhas se apresentava, né, como uma oportunidade de economia e muita gente já vai perder dinheiro nesse sentido. Quais são os impactos gerais, né, sociais, jurídicos dessa situação toda? Na verdade, é um problema social gigantesco, né, que foi destacado, inclusive, pela magistrada que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial. Para se ter uma ideia, estavam ingressando em Belo Horizonte, que o domicílio da 123, o domicílio empresarial, né, da 123 milhas é em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Lá em Belo Horizonte estavam sendo ingressadas 6 processos por hora contra 123 milhas.
né? Já tem um volume de aproximadamente 16 mil processos. Então, o judiciário não ficou atento, né? E a decisão da magistrada é muito nesse sentido do impacto que isso vai causar na sociedade. Sem contar que nós temos uma legislação que protege o consumidor no Brasil, uma legislação que é referência no mundo todo, a nossa legislação no Código de Defesa do Consumidor. Então, é um impacto enorme para as pessoas, né? Porque realmente eles não vão conseguir cumprir a curto prazo nada do que se comprometeram. É uma crise que veio da pandemia, obviamente. A gente sabe que o setor de turismo, especialmente o aéreo, ele não é a primeira vez que a gente tem uma crise no setor aéreo. Mas uma crise no setor aéreo, assim, né? Incluindo os consumidores muito diretamente, deste tempo, uma das maiores, né, que a gente vê, assim, não vou dizer de valor a gente teve outros, a própria Varig, quando quebrou, entre outras tantas, mas de impacto social enorme, né, porque há muitas legislações protegendo estas relações jurídicas, e agora uma legislação que protege a empresa. E o judiciário entendeu que sim, que era necessário, neste momento, aplicar e conceder a recuperação judicial, porque esse seria uma forma também de proteção aos consumidores, de algum modo. Porque vai blindar o patrimônio, né? De algum modo, a empresa não pode se desfazer do seu patrimônio, a empresa estará sendo fiscalizada por uma administração judicial, pelo Ministério Público. O judiciário determinou uma conexão entre todos os órgãos de proteção do consumidor e autoridades brasileiras e internacionais, né, porque havia esses vínculos conviais internacionais de proteção do consumidor no sentido de proteger patrimônio, que não seja os sócios não façam nenhuma movimentação patrimonial, nem das suas pessoas físicas, nem da empresa, para que isso fique protegido debaixo desse guarda-chuva da recuperação judicial, para ser futuramente para que futuramente os clientes sejam atendidos, né? Então, foi uma maneira que o judiciário entendeu coerente, adequada, de proteção. Protege a empresa, mas também protege, de algum modo, sim, os clientes, porque se viesse nisso, como eu disse, 6 ações por hora, só em Belo Horizonte. Nós temos o território nacional inteiro, porque o consumidor pode escolher onde ele quer propor essas ações, né? Não precisa ser em Belo Horizonte. Se nós tivermos clientes aqui em Caxias, e certamente temos pessoas prejudicadas, eles podem ingressar com as ações aqui. A gente não tem esse número ainda no Brasil, né? De quantas por hora estavam acontecendo em todas as capitais, pelo menos. Mas foi uma maneira de segurar, especialmente o patrimônio da empresa, né? De não dilapidar, seja de qualquer modo, vamos dizer assim, para que esses consumidores possam ser atendidos aí um pouco mais para frente. Parece uma ideia saudável, não é, doutora? Dentro da lógica da questão, a pergunta que fica é de que forma a credibilidade da empresa segue mantida, né? O patrimônio estático é uma coisa, agora operar do mercado é outra, né? É bem difícil, né? A gente sabe que processos de reestruturação deste tamanho, com empresas que atuam na área do consumidor, realmente é difícil a credibilidade. É um trabalho que a empresa vai ter que fazer, muito bem feito, né? Passado todo esse tsunami dos primeiros dias. Essa turbulência, né? Literalmente falando. Essa turbulência, literalmente, né? Que eles vêm enfrentando. E quando a poeira baixar um pouco, certamente eles vão ter que fazer grandes planejamentos, né? De retomada de confiança. Porque efetivamente o que eles explicam, né, para a causa principal da crise, porque não é só uma empresa, são 3 empresas que estão em recuperação judicial, que é o Grupo Econômico. A gente conhece só 123 Milhas. A 123 Milhas fazia essa intermediação entre a compra das milhas e os pontos, né, e transformava em passagens aéreas. Então, para quem entende um pouco de mercado e para quem olha de fora e para quem tem essa experiência que eu tenho, processo de recuperação e está dentro das empresas, a gente vê que a 123 Milhas é a que fazia o caixa, né? Era o volume de faturamento vinha por ali, mas não necessariamente o resultado da operação, né? Então, ali fazia volume de faturamento. A outra empresa, que está também em recuperação, era uma agência de viagens, que acabava sendo cliente também, né, da 123 Milhas, de algum modo. A agência de viagens era ali que, a meu ver, vinha talvez o resultado da operação.
que a agência vendia, então, os pacotes. Então, o cliente, digamos eu, fui lá, troquei meus pontos, as minhas milhagens, né, negociei com eles por passagem. Ao mesmo tempo, eles me ofereciam o quê? A hospedagem, os passeios, enfim, todo o pacote de serviços para minhas férias, para minha viagem, onde quer que eu estivesse, né? O que aconteceu pós-pandemia? Nós, os consumidores, todo mundo em geral, aprendeu a consumir mais pela internet sozinhos, né? A gente teve essa oportunidade, a gente aprendeu isso com a pandemia. Então, aí nós conhecemos inúmeras plataformas, o Airbnb, entre tantas outras, né, plataformas, que a gente pode se servir, neste caso, levando o exemplo da 1, 2, 3 milhas. E esses pacotes que faziam o resultado deixaram de ser vendidos. Eles não conseguiram mais fechar no volume que fechavam. E aí colapsou, porque não tinham mais o resultado, aquele dinheiro que entra das milhas foi consumido com o volume, com o fluxo, só fazia volume, a gente sabe como é que é numa empresa, né? Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Na hora de fazer o pagamento, de efetivamente eles contratarem com as empresas aéreas para as pessoas poderem voar, não tinha mais o dinheiro, porque a outra ponta onde gerava o resultado tinha parado um pouco. Mais ou menos esse é o cenário, né, que se encontra eles atualmente, e aí que levou a esse pedido e que foi acatado e aceito, né, pela Justiça de Belo Horizonte, pela Vara Empresarial de Belo Horizonte, a meu ver, muito bem acertado. A decisão judicial é excelente, ela é muito bem fundamentada. A magistrada, ela conseguiu fazer dentro do que era possível, ela inovou, inclusive, né, na proteção aos consumidores. E daqui para frente é ficar atento, é observar, né, os clientes que estão nos ouvindo, as pessoas que têm a receber da 1, 2, 3 milhas, precisam agora se assessorar, né, não vão mais conseguir muito sozinhos, né, porque temos esse processo de recuperação judicial. É pelo processo de recuperação judicial que tudo vai acontecer daqui para frente. É através dali que vão ser pagos os clientes futuramente. Então, tem todo o trâmite da recuperação judicial que precisa ser obedecido. Então, quem tem a receber, quem está envolvido de algum modo, né, com a 1, 2, 3 milhas, vai precisar ingressar de algum modo, se habilitar no processo de recuperação judicial para quando chegar a hora poder receber e também para poder acompanhar, né, para poder entender. O judiciário, ela também determinou, a magistrada, a criação de uma plataforma com informações de fácil acesso para os consumidores, que não fosse difícil, que as pessoas pudessem acessar e entender. Então, isso também nos próximos dias deverá acontecer. Ela determinou a administração judicial que fizesse essa plataforma, que disponibilizasse para os clientes, para que eles pudessem, de algum modo, acompanhar. Mas para receber, para poder entrar na fila, né, para poder participar desse rateio futuro, vai ter que ingressar no processo de recuperação judicial, né? É o caminho daqui para frente. Exatamente, a senhora antecipa a pergunta que eu faria, como é que fica, né, depois de toda essa, essa tragédia, né, econômica, né? Não morreu ninguém, mas sempre pode... Não, é uma bala importante. É uma bala importante porque muitas vezes é o sonho de uma vida, de uma pessoa, né, a pessoa que busca condição melhor e encontrou aí uma saída que acabou, em outros momentos também, levando, em outras histórias, em vários momentos, levando aí brasileiros a essa questão. Muito bom aí o Gustavo Tamanho Martins, jornalista, grande abraço, ótima semana, muito obrigado, Gustavo, aí também pela tua presença aqui no Teoria de Tudo, pela tua audiência. Doutora, então, dentro dessa ideia, costuma demorar isso? A senhora pode até deixar uma rede social, se quiser, o pessoal procurar, né? Não tem problema nenhum. Tá bem. Não costuma ser rápido, infelizmente, né? O judiciário, todo mundo sabe que o judiciário demora, a gente tem muitos processos, é um volume enorme de processos. Neste caso, então, já é conhecida, né, a demora do judiciário, infelizmente. É o que a gente tem muito processo, pouco juiz, pouca estrutura, muito processo andando, naturalmente demora. Mas, nesse caso, 1, 2, 3 milhas, ainda mais. Né? Nós temos 700 mil pessoas inicialmente atingidas. Inicialmente, esse número vai aumentar.
Isso é um número inicial, a gente sabe que aumenta. Assim como vai aumentar o passivo declarado, esses 2,3 bi é o mínimo, né? Infelizmente, isso vai crescer, essas notícias vão aumentar, esses números todos vão aumentar. Então, vai demorar, né? Então, agora, houve o quê? São 180 dias de suspensão de todos os processos contra eles. Esse é o primeiro efeito, né? Então, tá tudo parado contra eles. É um tempo para eles respirarem ali, se reorganizarem. Em 60 dias, eles precisam apresentar um plano de recuperação judicial. Esse plano vai dizer como que eles vão pagar este valor, como é que eles vão devolver esses valores, ou se vão reagendar as viagens, enfim. Esse plano, ele tem que ser deliberado e votado pelos credores, essas 700 mil pessoas, ou a maioria delas, né, porque é por maioria, numa assembleia de credores que vai ocorrer em média, aqui no Rio Grande do Sul, em um ano do pedido. Então, a média da demora é data do pedido, um ano, em média, sai a assembleia de credores, onde os credores deliberam se eles concordam ou não com aquela proposta da empresa, ou se negociam, ou se ajustam. É uma mesa de negociação. A partir da deliberação é que se começam os pagamentos. Então, no mínimo, gente, né, lamentavelmente, em um ano é difícil que a gente tenha, exceto se mudar muita coisa. Entrar um investidor, houver uma situação muito diferente que injete dinheiro e que eles consigam, de algum modo, antecipar esses prazos processuais, porque também não é só a vontade deles, tem prazos processuais que precisam ser cumpridos. Consigam, porque como é do interesse coletivo, eles têm dinheiro, conseguiram conversar, o Ministério Público concordou, vamos fazer uma assembleia antes, ótimo. Mas se não, essa assembleia, para deliberar as formas de pagamento, deve acontecer em um ano. Nesse tempo acontece muita coisa dentro do processo e realmente, né, os clientes precisam estar atendidos. Bom, quando é o meu contato, me coloco à disposição para quem precisar, para quem quiser. Uma coisa antes do contato que surge, doutora, quando a senhora fala, além disso, só para esclarecer também, pode acontecer, não sei se o judiciário pode limitar a ação de danos morais, né, por perdas e danos de outros prejuízos, é possível, será, dentro dessa mesma ação, não? Sim. Que atrasa ainda mais o processo, né? Sim. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor já emitiu uma nota que pretende ingressar com uma ação coletiva de danos morais contra eles em razão disso. Então, já há esse movimento pelas entidades. Exatamente. Bem complicada a questão. Bom, vamos voltar a conversar, não é? Mas é certo que se aprenderá, apesar aí da queda, é possível recomeçar, e talvez dentro de um ponto de vista socioeconômico melhor. Veja quantos fatores estão envolvidos, não é, num acidente econômico, social como esse no Brasil. Não é somente a questão de gestão, a pandemia, as questões mercadológicas, a mudança de hábito do consumidor, as proteções jurídicas de todos os lados, né? Então, olha o que movimenta, né? Mas esse movimento todo, né, claro que sempre é doloroso, o progresso gerará, de certa forma, algo positivo para a sociedade brasileira. Esperemos que sim, não é, doutora? O seu contato, então, muito obrigado, primeiramente, pela sua presença. Qual é o contato para falar com a senhora que tem essa experiência toda? Então, quem precisar, quiser esclarecer alguma dúvida, enfim, como eu coloco à disposição de quem esteja nos ouvindo, dos clientes, enfim, estou à disposição aí para colaborar nesse momento tão difícil, né, como tu disseste, social e econômico aí no nosso país. Então, estou à disposição para colaborar com a minha experiência, para ajudar e auxiliar. As redes sociais do meu escritório, no Instagram e no Facebook, Aline Ribeiro Advocacia, bem fácil de mexer, assim como eu disse, Aline Ribeiro Advocacia, Instagram, Facebook e o site também do escritório, alineribeiro.adv.br. Então, botou no Google Aline Ribeiro, consegue me achar com bastante facilidade. Ok, muito obrigado. Né? Tem um artigo muito bom da doutora no site de sabecaxias.com.br. Recomendo também quem está envolvido no processo, direto ou indiretamente. Vale a pena. Obrigado, bom dia, boa semana, doutora. Até eu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos apresentando Teoria de Tudo, chegando ao final de mais uma edição, agradecendo a você. Nós voltamos
amanhã, terça-feira, mas vale a pena você voltar, você curtir, né, o programa, você compartilhar, agradecendo sempre a você de coração. É o Teoria de Tudo, um grande abraço, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da